Olá, pessoal. Estamos voltando aqui para o terceiro bloco e o último. E agora que já falamos do vereador, do advogado, agora vamos para o lado pessoal. Robertinho. Robertinho. Doutor, da sua escola, falando assim, qual é o professor, o que que levou tipo, lá da escola, da nossa escola, que eu também estudei lá, que eu tenho certeza, só existe duas escolas aqui, que mais marcou? Foi um professor, foi a turma, o que que mais marcou no seu lado? Na escola, confesso para ti que eu não era um bom exemplo de aluno, pelo contrário, eu era um aluno mais exemplar, porque eu bagunçava na sala de aula. Essa é a Era do fundão. realidade. Mas o que me marcou muito foi a professora Benedita Canto. Ela foi minha professora, ela era bastante calma e eu era agitado. E um certo dia, ela me chamou no canto. Ela falou: Meu filho, você é um jovem tão inteligente. Só falta você mudar seu comportamento, porque você bagunça, você não deixa ninguém estudar na sala de aula. Ela falou: Mas um dia eu quero lhe ver formado, porque eu sei que você tem capacidade para isso. Então, estude, preste atenção na aula, porque eu na questão de professor aqui, eu tenho que levar o conhecimento, mas é para várias pessoas, mas vocês estão demais na sala de aula, vocês não deixam a gente trabalhar. Então, a partir daquele momento que a professora Benedita me deu aquele conselho, por incrível que pareça, foi o momento que eu refleti realmente. Eu falei: Professora, eu gosto muito da senhora, porque a senhora é uma professora que sempre está me apoiando, a senhora está me incentivando, a senhora está dizendo que eu sou capaz de vencer na vida. Então, a partir de hoje, eu não vou mais fazer treta na sua aula. E a partir daquele momento, quando eu voltei às próximas aulas dela, e eu ficava no meu cantinho ali assistindo. E depois eu fui verificar, realmente ela tinha razão. Por quê? Porque ela estava lá trabalhando. Ser professor não é fácil, porque eu já estive numa sala de aula com um professor. Você tem que explicar, a garganta ela sofre. Então, é, aquilo para mim foi o que marcou. Então, entanto que quando eu formei o nível superior, foi uma das coisas que eu relatei na minha aula da saudade, foi isso, que foi através de uma professora no município de Itapiranga que eu mudei meu comportamento na escola, resolvi entender que o estudo ele era algo que ele ia trazer benefício para a minha vida. Então, o que marcou para mim foi essa chamada que a professora Benedita fez a mim ao canto na época, e ela com as palavras doces, ela falou para mim que eu era inteligente e que eu era capaz. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu deveria me comportar dentro da sala de aula. Entanto que após essa situação, eu ficava no meu cantinho, aí posteriormente no final do ano ela me deu um brinde. Ela tá aqui, ó, seu presente. Ela me deu um kit escolar para o próximo ano, porque ela falou parabéns, porque você realmente quis mudar e parabéns pelas suas notas que você está obtendo na escola. Então, o que marcou para mim realmente foi esse incentivo que a professora Benedita fez para mim na época. Pode fazer. Robertinho, É, na sua infância, nessa jovialidade ali, você hoje em dia leva assim algum amigo ou amiga a qual vocês foram assim, posso dizer, péssimos, aprontaram muito e até hoje tem uma afinidade de amizade? Sim, na verdade eu me criei, eu comecei a minha infância ali na Cidade Baixa, na 15 de janeiro, e os meus vizinhos lá, nós éramos muito apegados, que era a Jana Salles, que hoje em dia ela é psicóloga, a doutora Carla, que hoje em dia também é advogada, a professora Jordana, que hoje é professora no município. Nós éramos muitos apegados na Cidade Baixa, nós brincávamos todos os dias, nós brincávamos, era sagrado, nós pegávamos duas pedras, colocava como se fosse o gol, brincava lá aquela ladeira toda. Então, até hoje eu prezo a amizade com a doutora Carla, até hoje eu tenho uma amizade com ela, até hoje eu tenho com a professora Jordana também uma amizade, assim como a Jana, a gente tem uma amizade, a gente se abraça, a gente sempre que pode a gente conversa sobre os nossos passados, mas o que marcou a minha infância foi justamente lá na 15 de janeiro, lá na Cidade Baixa. E aquilo para mim foi uma infância, porque nós brincávamos de ser criança, nós éramos criança, nossas brincadeiras eram saudáveis. Até para ter uma ideia, se nós brincássemos, se nós
tinha brincadeira de namoradinho, namoradinha, era tudo só aquele negócio de chameguinho de In- brincadeirinha, nada que fosse sério. Tudo Inocência, né, era só doutor? de inocência mesmo. Doutor, então, no caso ali, você jogou muito ali no campinho ali, que a gente chama, que é o... Da rua? Não, que é lá do Márcio Sim, Louro, sim. lá da... Ali, É o... Como que cemitério. chama agora? Que trocou? Na época eu não. Era Não da Baixada. Arena da Baixada que nós chamávamos na Ali época. brigaram muito ali, doutor, quando eu jogar muita bola ali, ou não? Sim, sempre tinha confusão, porque na verdade ali era um terreno baldio, né? Aí nós tivemos a ideia de limpar lá, e na verdade quem mais se interessou para limpar foi as mulheres. E quando nós íamos jogar bola, elas, não, nós limpamos, então nós vamos brincar. Então havia havia sempre essa briga por espaço, mas como eu falei, sempre foram brincadeiras saudáveis, nós brincávamos, nós fazíamos campeonato lá, toda tarde nós íamos para lá. E ali aquele campinho foi da nossa época, foi nós que construímos lá através de limpeza nossa, tirando pedra, tirando mato. Mas ali realmente é um marco na minha infância. Eu coloco nisso aí porque morei também bastante tempo lá na Cidade Baixa, eu me lembro porque, por isso que eu estava falando de termo de atrito, tem uma situação lá que era a Jana, né? Era a Jana que levava a bola, né? Porque o seu Jango, ele era, acho que era vice-prefeito, né? Então a gente literalmente fazia aquela cota, mas quando as meninas iam brincar e começava os meninos também, começava, aí já sabe como que é. Então, doutor, no caso, assim, falando muito do lado particular seu, assim, as brincadeiras hoje, assim, qual é a brincadeira que mais hoje você, da sua infância, você mais gostava de brincar, assim, era bola, jogar bola, ou era vôlei? Eu sempre fui misto alternativo nessa situação, porque só para vocês terem uma ideia, não sei se lembram, mas eu já fui goleiro de futsal. Comecei na Cidade Baixa. Inclusive, o nosso técnico era o Baru que era nosso técnico. E eu falo, às vezes muitas das pessoas não acreditam, mas eu já fui goleiro. Fui goleiro do Cajual, fui goleiro da Cidade Baixa. É, eu sempre tive um hobby por futebol, sempre gostava. Toda tarde era sagrado eu estar lá no campinho da Arena da Baixada, da Cidade Baixa. E também mais uma brincadeira que eu gostava demais também era rouba-bandeira. Eu gostava muito. Entanto que eu ia na casa da Jordana e eu falava, Jordana, bora brincar de rouba-bandeira. Carla, bora brincar de rouba-bandeira. Jana, eu atiçava os meninos para que a gente pudesse brincar de rouba-bandeira. E nós brincávamos até 10 horas, porque na época era muito restrito. Os pais, eles davam até um certo horário para você ficar brincando, né? E no caso, muitas das vezes a mãe da Jana ia lá chamar ela com o John, que era o irmão dela. Aí, aí também nós tínhamos horário para entrar, mas eu gostava muito de brincar de rouba-bandeira. Era um dos hobbies naquela época que eu gostava muito. Mas também já fui goleiro de futsal. Fazer uma pergunta? E hoje em dia, assim, a sua visão, né? Falar um pouco mais. Hoje você está em Itapiranga, você teria assim, algum projeto ali também para aquele campinho na qual acho que fez parte de todo mundo, né? Do Adilson, joguei bola ali, eu briguei ali também. E assim, hoje estamos aqui nós três, né? Então, cara, você não tem um projeto ali para reabilitar aquele campinho, para fazer alguma coisa ali? É interessante essa pergunta, por quê? Porque recentemente nós tivemos em Brasília, a qual agora na política que houve para deputado estadual e federal, eu apoiei um amigo meu, que inclusive é advogado, que é o Dr. Tiago Abraim, do município de Taquatiara, assim como eu também apoiei o Adair Filho para deputado federal. Nós fizemos aqui um trabalho para eles. E uma das conversas que eu tive com os dois, por eles serem jovens, inclusive eles foram comigo até o ginásio João Serrão, reunir a juventude, para que a juventude pudesse levar eles às prioridades. E uma das prioridades que a juventude pediu a eles foi essa, foi se vocês chegarem a ser deputados, nós gostaríamos que vocês pudessem criar para a gente no município de Itapiranga campos adequados para que a gente possa treinar, assim como também quadras sintéticas. Então, diante disso, quando eu fui em Brasília recentemente com a prefeita Denise,
os demais colegas vereadores e o secretário de Finanças, nó- eu, eu, eu falei para o deputado Adair Filho, eu falei, deputado, Itapiranga conta com o senhor, a juventude está contando com o senhor lembre de Itapiranga, porque a juventude ela criou uma expectativa muito grande no senhor lá no município. E ele deu um aperto no meu ombro e falou, pode deixar que eu não vou esquecer de Itapiranga. Então, um dos projetos que eu irei levar ao deputado mesmo com força total é que a gente possa realmente criar esses campos e estruturas para que os jovens possam treinar. Ali na Cidade Baixa seria para mim de extrema, como eu falei lá atrás, quando aquele senhor falou, ele nunca imaginava na vida dele que ele iria encontrar uma escola no Atumã daquela grandeza, assim eu ainda quero estar vivo para me ver ali a Arena Cidade Baixa ser um campo de referência para que aquela a juventude de hoje em dia possa também usufruir daquilo. No caso, quer que saia mais um goleiro de handball, mais um goleiro de futsal dali, mais um... Doutor, a gente, assim, a gente vê, assim, é muito formal da forma que a gente tenta, sabe, falar, tipo, o seu Robertinho, o vereador, mas, assim, da minha situação, tipo, eu vejo, assim, da sua trajetória de vida, principalmente, assim, agora, sem ser só o lado do Robertinho hoje, sem ser vereador e, e advogado. Assim, o que que você poderia hoje falar para os nossos jovens de hoje? Assim, que poderia dar um conselho? Essa é a palavra correta para os nossos jovens. Para a juventude em Itapiranga, o que eu aconselho é nunca desistir dos seus sonhos. Os nossos sonhos, eles dependem da nossa força de vontade. Por quê? Porque não existe ninguém melhor que ninguém no mundo. Não é porque eu sou advogado, porque eu sou vereador, ou porque você é empresário que nós somos melhor que alguém. Todos nós temos capacidade para vencer na vida. Basta ter a força de vontade, basta ter fé, acreditar, lutar. A vida existe momentos de dificuldade, isso é normal, existem barreiras, mas é através das barreiras que a gente tem que agarrar as oportunidades e nunca desistir de querer aquilo que você quer. Eu lembro-me que quando na faculdade de Direito, na metade, sempre eu temia o exame da ordem, porque eu sempre tinha na minha cabeça que o exame da ordem era o bicho de sete cabeças. Mas sabe o que que eu fiz para me vencer esse medo de ser frustrado no exame da ordem? Eu, primeiramente, me dediquei, eu estudava pela manhã, pela tarde, à noite, virava madrugada juntamente com meus colegas. Abdiquei de vir para Itapiranga durante 7 meses para me estudar para o exame da ordem. Estudei, obtive êxito na primeira fase. Posteriormente, voltei a estudar novamente para a segunda fase do exame da ordem, qual era a prova objetiva, descritiva, na verdade, que era para fazer a peça processual. E então aquilo despertou em mim a vontade de querer vencer na vida, porque se eu tivesse medo de enfrentar o exame da ordem, hoje em dia eu não seria advogado. Então eu busquei através do meu conhecimento e eu obtive êxito no exame da ordem. Então, para a juventude, para as pessoas, até mesmo para as pessoas, porque não existe acepção de estudo. Eu tive colegas com 70 anos que passaram no exame da ordem, só para vocês terem ideia. Então, se você quer ser médico, se você quer ser advogado, se você quer ser engenheiro ou empresário, basta você querer, você lutar e você acreditar, ter fé em Deus. Por quê? Porque através das dificuldades na vida é que a gente tem a nossa vitória com mais sabor de mel, como é um hino que eu sempre tive comigo, que foi o hino Sabor de Mel. Por quê? Porque nos momentos difíceis você luta, você tem as dificuldades, mas no final a vitória ela tem sabor de mel. Entanto que hoje eu sou exemplo aqui no município de Itapiranga. Eu lutei, eu ralei bastante, mas no final eu tive êxito. Se hoje eu sou advogado,
é porque eu contribuí para isso, eu estudei. Então você também pode ser capaz. Não desista dos sonhos de vocês, lutem, busquem, não desanimem, porque a vitória, ela é para aquelas pessoas que realmente querem, aquelas pessoas que se dedicam. Então, ninguém é melhor que ninguém. Se você lutar, se você acreditar, se você ter fé em Deus, você vai conseguir vencer seus sonhos. Então, nunca desistam do sonho de vocês, porque a vitória, ela virá. Antes de o senhor responder, vamos brindar aqui. Saúde a todos Olha nós. nós. Sim, doutor, agora pode, se quiser molhar o bico antes de responder. Tudo bem. Uma pergunta de autoestima, ela é primordial. É, sair do interior para você buscar conhecimento fora é, é um grande desafio. Então, eu sei das dificuldades que existem na vida hoje em dia. Não é fácil para nós sairmos do município muitas das vezes para ir para a capital, porque muitas das vezes falta recurso, mas eu falo para a juventude de hoje em dia que o primordial da vida é você lutar, é você querer vencer na vida, com as dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades, elas só servem para nos fortalecer. Então, se hoje em dia você é empresário, acredito que você, lá no seu passado, você pode contar a sua trajetória que não foi fácil, assim como a minha não foi fácil. Por quê? Porque nós tivemos dificuldade. As pessoas elas podem nos olhar hoje no futuro, mas elas não sabem o que nós passamos lá atrás para estarmos onde estamos hoje. Então, juventude, não desistam, lutem, vocês são capazes de vencer. Eh, quando quando eu estava na faculdade, estava na metade do curso, eu sempre via o exame da ordem como um bicho de 7 cabeças, porque todas as pessoas elas falavam que era um exame que reprovava 70%. E e daí, quando chegou próximo a fazer o exame da ordem, com as dificuldades que eu estava tendo, eu falei: "Eu quero ter um futuro para mim. Eu não quero ser mais um bacharel de direito. Eu não quero ficar empacado na UAB por 10 anos, por 9 anos. Eu quero ser alguém. Eu quero dar orgulho para minha família. Eu quero dar orgulho para minha cidade". Então, daquilo, eu abdiquei de vir em Itapiranga durante 7 meses. Tinha saudades, mas eu peguei e comecei a estudar. Criei um grupo de estudos. Nós estudávamos pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, estudando. E daí nós fizemos a primeira fase do exame da ordem, obtivemos êxito. Faltava a segunda fase, que é a peça processual. Você escolhe a peça e na hora você tem que identificar. Voltamos a estudar novamente. Nós estudávamos para o exame da ordem, até que veio o resultado, foi positivo. E daquilo eu posso passar para os jovens, para as pessoas de terceira idade, porque para mim não existe acepção, porque todos têm direito à educação, todos têm direito a livre para escolher o que quer da vida. Mas eu digo a vocês, porque eu tive uma colega de 70 anos que também ela conseguiu passar no exame da ordem. E ela sempre me falava, eu estou aqui na sala de aula hoje em dia, porque lá atrás eu não podia, mas hoje eu posso e estou aqui. Então, eu sempre falo que quando você quer algo na sua vida, basta você querer, lutar, ter fé em Deus e não desistir, porque o obstáculo ele existe. Se você for desistir no primeiro obstáculo, você já está frustrando o seu sonho. Então, a regra é
sempre olhar para frente e não ir pela opinião de pessoas que não querem que você cresça na vida. Porque vai existir pessoas que vão querer lhe derrubar, mas não, isso não leva a nada. O que leva é você querer, é você estudar. Se você quiser ser médico, se você quiser ser juiz, se você quiser ser promotor, advogado, enfermeiro, basta você querer que você consegue. Não, a palavra é você querer e você se esforçar para que você possa conseguir os seus sonhos. Então, isso eu levei para minha vida, eu passo a vocês para que vocês levem para a vida de vocês, que todos nós somos capazes. Se hoje em dia eu sou advogado, é porque um dia lá atrás eu acreditei que eu poderia ser advogado. Assim como se você acreditar que você pode ser médico ou empresário, você pode ser médico e empresário. Pô, a gente fica um pouco emocionado porque, como a gente falou, eu sou um pouco mais velho que você aí, sou da época do Paulo, que é do... Então, assim, a gente viu a trajetória, viu? Exemplo, pessoal, aqui é um exemplo de pessoa. Hoje, vou falar um pouco da história dele porque a gente conviveu com essa parte aí. Então, o Robertinho hoje saiu dali da Cidade Baixa, vou falar diretamente. Tenho certeza que necessidade não passaram, mas não era fácil, né? Você sabe disso. Justamente. A gente brincava lá na serraria do seu pai, lá, né? Roberto. Me emociono mais uma vez nessa parte porque, assim, a nossa infância nunca foi fácil, mas tá aqui um exemplo. E hoje vocês estamos trazendo no nosso podcast com muito orgulho, sabendo que, tipo, você venceu. E agradecer por você ter vindo aqui, contado a sua história e a sua trajetória. Isso é muito importante, não só pro jovem, mas também para servir de exemplo para várias pessoas, como eu falei mais uma vez, no mundo todo. Então, assim, o Hiroshima Podcast está aqui, mais uma vez, a gente vai subir uma hashtag aí do vereador, se quantas pessoas eu vou colocar para vir e voltar aqui para ser candidato sim ou não, né? Então, vamos lá. Vamos botar na hashtag aí. E a outra situação para a gente finalizar o nosso podcast, é, colocando aqui, você vai montar algum empreendimento, ou você está, em termos físicos, por exemplo, ou tipo comércio, hotel. Eu acredito que no momento eu ainda não estou com esse pensamento, porque com a advocacia eu tenho um trabalho muito extenso, então acredito que nesse momento para mim não daria para conciliar a parte empresarial com a parte de advocacia. Mas como eu acabei de falar, tudo é a vontade de Deus. Se Deus tocar no meu coração que um dia eu possa montar aqui em Itapiranga um empreendimento, amém, eu vou seguir. Mas eu desejo do fundo do coração sempre que as pessoas que comecem um empreendimento aqui no município, que elas cresçam, porque não é só elas que estão crescendo, é toda uma estrutura que está crescendo, porque você acaba abrindo leques para que as pessoas possam ter oportunidade de emprego. Por exemplo, você tem um empreendimento e você abraça várias pessoas que estão tendo oportunidade de emprego. Então isso é louvável, eu admiro e sempre incentivando, sempre que eu puder incentivar as pessoas a querer montar um empreendimento em Itapiranga, podem contar, porque eu sempre vou dar a palavra positiva, porque você sempre pode começar do baixo, mas conforme você querer, você vai crescendo na vida, vai até que você monta um império para você, porque é fruto sempre da persistência, é fruto sempre do querer, da vontade. Por aqui, né? Agradecer ao Robertinho por aceitar o convite, estar aqui falando um pouco da vida dele, vida bem positiva aí, uma história de vida da qual aí a gente chega até a se emocionar mesmo, né? E aproveitar o ensejo aí, pessoal. É você que está assistindo aí, não esqueça de seguir nossas redes sociais,
de compartilhar, enviar o convitezinho aí, vai compartilhando. E eu vou encerrar por aqui, Adilson, a minha participação nessa conversa produtiva no Hiroshima Podcast. Então, Neto, eu também quero agradecer o nosso público que está aí do outro lado. E reforçando mais uma vez, por favor, você inscreva lá no nosso canal do YouTube, lá, Hiroshima Podcast. Dê essa moral, essa força aí pra gente, que a gente está trabalhando muito, correndo atrás para cada vez melhor, tá trazendo o melhor para dentro da cidade. E garanto que dos outros podcasts, cada vez mais vai estar mais atualizado. Vai estar chegando algumas coisinhas que a gente vai soltando aos poucos. E parabenizar mais uma vez a iniciativa, tanto como empreendedor, como advogado, como vereador e como pessoa que tem um coração muito grande. O nosso convidado de hoje, doutor Roberto Góes Fonseca. Muito obrigado, pessoal. A gente está encerrando aqui. Doutor, quer falar uma palavrinha para o nosso público? Primeiramente, eu só quero agradecer e parabenizar também por esse projeto. Que Deus possa abençoar grandemente Amém. esse projeto, o qual vocês estão fazendo parte. Eu acho louvável no nosso município de Itapiranga, porque você acaba levando motivação, você acaba levando reflexão à população. E eu tenho certeza que isso vai ser um grande sucesso para o nosso município de Itapiranga. Então, aqui está a referência, nós que somos filhos de Itapiranga, nós estamos aqui mostrando a nossa capacidade, assim como as outras pessoas também mostrarão sua capacidade. E isso é o início de uma trajetória que vai dar muito certo lá no futuro. E desde já, muito obrigado pelo convite. Eh, eu poderia ter me estendido mais coisas, mas acredito que eu me limitei àquilo que realmente era primordial. Mas quero agradecer também a todas as pessoas, a todas as itapiranguenses, e que Deus possa abençoar grandemente. Obrigado. Então, pessoal, até o próximo podcast. Doutor, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.